Meus pais querem que eu faça um casamento secreto porque minha irmã é muito sensível e mimada, mas eu só ouvi faça o casamento mais grandioso possível. Sabe como identificar a filha dourada dentro da família? Procure a pirralha de ouro. Essa seria minha irmã mais nova, Bela, que ao invés de ser alimentada com cereal ou ovos e bacon, foi alimentada com atenção e validação desde que nasceu. Eles a embrulharam em plástico bolha. É isso que acontece quando duas pessoas criam uma menina achando que os sentimentos dela são o centro do sistema solar e que qualquer acontecimento na vida dos outros ameaça a autoestima dela. Nem sempre ela foi insuportável, dou esse crédito. Mas quando chegou a puberdade e os elogios começaram a ir para outras garotas, ela começou a tratar cada mulher na sala como se fosse uma competição aberta. Você usava um vestido num jantar de família? Ela derramava vinho tinto sem querer em cima. Conseguia um novo emprego? Chorava no banheiro dizendo que se sentia perdida. Levava um namorado para casa? Ela flertava com ele na sua frente e depois contava para nossos pais que só estava sendo simpática. Eles sempre acreditavam nela. Aparentemente. Para eles, Bela não era mimada, só era sensível, incompreendida, frágil, uma delicada orquídea em flor que não podia lidar com conflitos, limites, nem que outras pessoas recebessem atenção que não fosse para ela. Então, quando fiquei noiva, sabia que haveria um pouco de drama, mas não esperava uma campanha inteira para me fazer sentir culpada e me obrigar a ter um casamento secreto, como se eu fosse uma amante ou esposa secundária em Game Off. Thrones. Meu noivo gay me pediu em casamento no último inverno. Foi durante uma caminhada na neve, com um mini piquenique e um anel que ele escolheu com cuidado durante meses. Esse foi o momento mais pacífico da minha vida. Essa paz durou exatamente um dia, porque quando contamos para meus pais, Bela já estava chorando. Não eram lágrimas de felicidade porque a irmã ia se casar, eram lágrimas porque ela não pode casar antes de mim. Saiu correndo para o banheiro no meio do jantar, gritando coisas sem sentido. E como a sorte não foi generosa com ela nessa vida, ela não me acusou diretamente de nada, mas eu era literalmente a única que tinha ficado noiva aquele dia, então você já sabe quem era culpada. Então, ouso dizer que eu era a protagonista desse chilique. Fiquei lá vendo meus pais fazerem a rotina habitual de consolar ela. Minha mãe fazia carinho nas costas e sussurrava que ela ainda era especial e que a vez dela chegaria. Meu pai me olhava como se eu tivesse que pedir desculpas por não ter dado indiretas ao meu noivo de que, se minha irmã não fosse a primeira, ninguém poderia ser. Esperei. Dei uma semana para eles se acalmarem. Talvez, com um pouco de tempo, eles tirariam a cabeça do próprio traseiro e eu poderia respirar ar fresco, tomar uma decisão decente. Mas não. Em vez disso, me convidaram para almoçar e soltaram um pedido irracional. Disseram exatamente: seria melhor para a família se você mantivesse o casamento em privado. Talvez só assinar no cartório. Isso é muito doloroso para Bela e seria de boa irmã ter um pouco de compaixão. Não estamos pedindo para você não casar, mas quanto menos pessoas souberem, melhor. O melhor é não provocar um espetáculo. Usaram a palavra espetáculo para descrever meu casamento, como se eu estivesse planejando chegar numa carruagem com pombos explodindo do meu buquê. Continuaram falando e disseram que Bela mal estava superando o último término que ela mesma causou ao dormir com o melhor amigo do namorado. Mas tudo bem, pequenos detalhes para todo mundo, ao que parece. E que seria cruel fazer uma grande celebração enquanto ela estava tão vulnerável. Minha resposta então: deixa eu ver se entendi. Vocês querem que eu cancele o dia com que sonho desde os 15 anos porque a filha adulta de vocês pode ficar com ciúmes? Disseram que não estavam pedindo muito. Jay me perguntou se eu estava bem depois que saímos. Eu não estava, mas disse que sim porque não queria começar a chorar no estacionamento. A raiva estava fervendo, mas precisava de tempo para decidir como queria lidar com isso. Então, como se o universo quisesse me dar uma resposta, acidentalmente ouvi a Bela se gabando com uma amiga no Facetime na semana seguinte. Entrei na casa dos meus pais sem avisar e lá estava ela na cozinha, com o telefone no viva voz, rindo. Disse exatamente essas palavras:
Sim, ela aceitou fazer um casamento menor. Acho que finalmente percebeu quem é importante aqui. Digamos que, nesse momento, decidi que não só teria o casamento dos meus sonhos, como faria a maior, mais ousada e inesquecível celebração que essa família já viu, ou que um orçamento responsável pode pagar. Ponto que pensa. Lugar elegante, vestido de estilista, lustres, open bar e flores suficientes para causar alergia num raio de 10 quilômetros. Contei para Jay naquela noite e a resposta dele foi: vai ser uma festa tão grande que até minha avó vai jogar o andador de lado para dançar com sapatos de salto. É impossível não amar esse homem. Ponto. Então agora estamos planejando o casamento que realmente queremos. Enviei os convites na semana passada para todo mundo, menos meus pais e a Bella, que descubram por algum primo, porque se queriam que eu desaparecesse pelo bem da Alteza Real da minha irmã, então é isso que vou fazer. Mas com bolo e banda de jazz de 5 músicos. Atualização 1. Sabia que eventualmente eles descobririam. A única surpresa foi que demorou tanto. Aparentemente foi a tia que revelou tudo, recebeu o convite e ligou na hora para minha mãe, empolgadíssima com o lugar, o dress code, animada com o casamento. Disse que nem sabia que estávamos planejando algo tão grandioso e perguntou se podia levar a melhor amiga e o filho dela. Disseram que minha mãe ficou em silêncio por 20 segundos completos e depois desligou na cara dela. A queda veio rápido. Primeiro uma chamada perdida, depois uma mensagem tão longa que achei que era a autobiografia dela. Dizia que desrespeitei o combinado, faltei com respeito à família, traí minha irmã, que eu era egoísta, faminta por atenção, que trouxe vergonha para casa. Nasci na casa dos Lannister, porque se for assim pode ser um problema porque eu não gostava dos meus irmãos, apesar de não ter. Depois, a cereja do bolo. Precisamos conversar. Jantar amanhã às 19h. Jay viu a mensagem e perguntou se devíamos levar pipoca. Então fomos. Pipoca na bolsa e tudo. Não íamos implorar nada, nem para fazer a festa, nem para que fossem. Só íamos deixar claro o que ia acontecer, se não gostassem, onde poderiam enfiar a opinião deles de agora em diante. Bella já estava no sofá quando chegamos, enterrada numa manta como se estivesse se recuperando de alguma doença vitoriana. Mal levantou o olhar e virou de costas, como se eu tivesse apunhalado ela com meu convite de casamento. Ou melhor, com a não convite. Meu pai nem se deu ao trabalho de cumprimentar, já foi direto ao ponto, perguntando o que eu estava tentando provar com esse casamento. Disse que era prova de que 2 adultos apaixonados podiam comemorar sem precisar checar primeiro se Bella tinha pontos suficientes de estabilidade emocional acumulados para aguentar. Ele não riu, mas Jay achou engraçado. Minha mãe disse que o lugar e a lista de convidados eram excessivos, que teríamos que trabalhar muito para arrumar tudo, e que ia fazer café para ficarmos até tarde. Disse que não precisava, ouvir eles já era energético o suficiente. Além disso, os arranjos e a festa já eram inegociáveis. Bella então falou, dizendo para eu parar de ser infantil e agir como irmã, não como inimiga. Falei sem rodeios. Se quiser ficar feliz porque a irmã vai se casar, agradeço. Se for para chorar por causa disso, que calhe a boca e guarde para si. Meu pai interrompeu e disse que eu precisava parar. Perguntei por quê. Porque finalmente estava dizendo que eles não queriam ouvir. Porque, por uma vez na vida, ia pensar em mim e não na Bella. Minha mãe disse que Bella estava passando por um momento difícil, que eu não fazia ideia do quanto ela sofria. Respondi que era impossível saber, porque eu não traí meu noivo, não apareci de penetra no aniversário dele, e tenho certeza que não arranhei o carro dele depois que ele não quis voltar com ela. E quase esqueci. Para casar, também não inventei gravidez falsa. Bella levantou e me chamou de ressentida. Disse que eu não suportava ela receber atenção. Na verdade, esse tipo de atenção não era exatamente o que eu queria. Meu pai, com o tom mais sério e grave possível, disse que, se eu seguisse em frente com esse circo de casamento, era melhor não esperar que eles fossem implorar para ir, porque não fariam isso, por respeito à minha irmã. Disse perfeito. Porque convite para vocês não tem. Minha mãe não acreditou e disse que eu ia me arrepender. Respondi, só se vocês aparecerem, por isso garanto que seus nomes estão proibidos na lista de acesso ao casamento. Bella saiu correndo do cômodo como sempre,
gritando como uma mistura de javali com perna machucada e Godzilla, como se tivesse enfiado a mão num vulcão aceso. Provavelmente esperava que alguém a seguisse, mas ninguém se moveu, dava até medo. Se ouvíssemos isso no meio da floresta à noite, era hora de acender a fogueira e abraçar todo mundo bem forte. Já em casa, Jamie serviu uma taça de vinho e perguntou se eu estava bem. Disse que não sabia, mas sabia que ele tinha se divertido demais. Ele ria a noite toda, mesmo com meus pais olhando torto para ele. Mas meu futuro marido aprendeu a não respeitar mais meus pais, porque eles não merecem. Eles acham que me punem não indo, mas é o maior presente de casamento que pais com filha favorita podem dar para outra. Atualização 2. Descobri que planejar um casamento é bem mais divertido quando você não precisa levar em conta a instabilidade emocional de um adulto que não aguenta não ser o personagem principal. Assim que tirei meus pais e a Bella da lista, tudo fluiu como um sonho. Lugar reservado, vestido sob medida, playlist perfeita entre romântico e vingativo. A música de entrar no altar se chama literalmente Adeus a Você, uma referência sutil. Claro. Jay e eu até fizemos um site para a festa, com vídeos engraçados, fotos do noivado e links para confirmar presença. Era só questão de tempo até chegar à Santíssima Trindade. Mamãe, papai e Bella. Uma semana depois, recebi mensagem da prima que mora 3 estados longe. Sua mãe ligou para mim chorando por tudo isso. E aí começou sabotagem sutil, rasteira, bem no estilo dos meus pais e irmã. Primeira tia mandou mensagem dizendo que não podia ir ao casamento porque não queria ficar no meio de uma briga de família. Colocou um emoji sorrindo no final, como se isso amenizasse a covardia. Depois, drama com a florista. A florista que contratamos, indicada pela minha mãe anos atrás, de repente cancelou sem dar explicação. Quando fui atrás, a assistente disse que aconselharam ela recusar certos eventos. Parecia que eu estava organizando um ritual satânico e não um casamento. Nem fiquei brava. Só contra-ataquei. Achei florista melhor, triplo de estilo, mesmo preço ou melhor. Mandei foto do novo buquê para minha prima, e ela, sem querer, deixou cair no grupo da família. Ninguém poderia ter previsto. Faltavam 2 meses. As visitas ao site do casamento triplicaram, confirmações não paravam de chegar. Bella aparentemente entrou em modo bloqueio total no Instagram. Bloqueou todo parente que postou algo positivo sobre nosso casamento. Uma prima foi bloqueada por postar foto do vestido de madrinha, um tio por compartilhar a foto do nosso noivado com a legenda: "Não podia estar mais feliz pelos noivos." Bella estava literalmente soltando fumaça pela cabeça, que nos leva à próxima tentativa de sabotagem. A mãe do Jay, que é um amor, mas do tipo que acha que todos os conflitos se resolvem com uma boa conversa, recebeu uma ligação da minha mãe. Disse que queria conversar entre as mães dos noivos, limpar o ar, ser adulta. Avisei que era armadilha, Jay avisou também, mas ela disse que ia ouvir. Voltou do chá parecendo 10 anos mais velha em 90 minutos. Disse que minha mãe passou o tempo todo tentando fazer ela se sentir culpada, para convencer Jay a me fazer desistir do casamento e voltar ao plano familiar. O plano familiar é fazer a Bella parar de chorar porque o mundo é feliz sem ela. A mãe do Jay sorriu educadamente, disse que não era da conta dela e saiu antes de quebrar a cristaleira de xícaras. Mandei flores para ela no dia seguinte. Ela mereceu. Atualização 3. Chegou o dia do casamento e, surpresa de ninguém, meus pais não apareceram. Foi surpresa não terem tentado nada. Jay estava tranquilo, sorrindo o tempo todo. Nem se incomodou quando veio a confirmação final. Nenhum parente direto meu mudou de ideia. Acho que sabíamos que as chances de aparecerem eram baixas. Só se carregassem Bella na cadeira como uma rainha. Mas alguém apareceu e trouxe caos. Meu tio Greg. Contexto: Greg é o irmão mais velho da minha mãe, homem que só aparece se tem fofoca ou drama. Sempre sabe algo que você não e adora soltar bombas emocionais no pior momento. Lá estava ele, paletó de 20 anos atrás, drink na mão e sorriso de gato. Fui perguntar o que queria. Ele disse que só queria me parabenizar, família, e não ia perder o evento do ano. Não acreditei. Greg não aparece sem motivo.
Nem respondeu ao convite. Perguntei o que queria mesmo. Ele sorriu malicioso e disse que tinha um presente. Mostrou print de um grupo privado do Facebook, mensagem da minha mãe para parentes distantes, marcando jantar na mesma noite do casamento. O novo plano era organizar um jantar para contrabalancear os efeitos do meu casamento, como chamou. Disse que era importante criar espaço para os sentimentos da Bella num momento tão difícil, que eu estar me casando era o pior possível. Ela colocou como se eu tivesse excluído eles de propósito, feito questão de deixar toda a família de fora e usado o casamento como arma contra quem mais me ama. Fiquei olhando a captura, li os comentários. Um até escreveu que era uma pena como algumas filhas ficam arrogantes depois de arrumar namorado. Greg disse que achou que eu devia saber, que não tomava partido. O que, traduzido do Greg, significa que claro que toma partido, mas quer crédito de neutro. Greg perguntou se eu ia dizer ou fazer algo. Falei que não. Pra quê? Deixei Greg no bar e voltei para a festa. O resto da festa foi normal, sem surpresas. O tal jantar dos meus pais aconteceu, mas pouca gente foi, só quem já não ia ao casamento. O resto estava cansado de dançar e comer e não queria passar tempo com eles e aquela besteira. Atualização 4. Já faz um ano desde que casei, sem eles não tem muito o que contar. As coisas estão tranquilas. Só algumas migalhas de parentes ou uma tia, mas não importam mais, porque me casei. Bella aparentemente pintou o cabelo de rosa de novo, como grande novidade. Isso normalmente marca o início do ciclo de reinvenção dela, que vem depois de término ou colapso no trabalho. Disseram que largou o emprego último porque pediram para dividir o crédito de um projeto com outra colega. Meus pais. Enquanto isso, mantenho o que chamo de distanciamento seletivo. Me cortaram, sim, mas só quando encaixa na narrativa de vítimas. Publicamente, agem como se eu tivesse afastado eles, mas sei que perguntam de mim. Uma tia contou que minha mãe guarda fotos minhas e do dia do casamento, escondidas numa gaveta, as mesmas que são públicas nas redes sociais. Às vezes pega para ver sozinha. Deveria sentir algo? Talvez nostalgia, compaixão? Honestamente, só senti indiferença. Não me importo se sentem saudade, porque parece não ser suficiente para pedir desculpa pelo que pediram. É a prova de que ainda apoiam minha irmã e farão de tudo para protegê-la. Talvez sintam falta, talvez seja só parte do show de pais abandonados e tristes. Hoje, Jay e eu nos mudamos para uma casa geminada, 2 meses depois do casamento. Cozinha aconchegante, janelas grandes, um quintal pequeno que virou meu jardim. Plantei hortênsias, lavanda, um roseiral bonito, mas que machuca se chegar perto demais. Ele continua o mesmo homem com quem casei, paciente, centrado, do tipo que olha nos olhos quando diz te amo e diz de verdade, ri das bobagens dos meus pais. Minha alma gêmea para a vida toda. Por isso talvez me surpreendi tanto ao receber um e-mail da minha mãe. Sim, um e-mail. Deve achar que estamos em 2013 e acabou de descobrir internet. Disse que esperava que eu estivesse bem, que pensou em certas coisas e queria se reconectar em algum momento. Mencionou a Bella, porque não consegue não mencionar, dizendo que ela estava passando por uma fase difícil e tem sido duro para todos. O problema é que, se eu pegar uma folha grande e marcar as fases difíceis da Bella, acaba sendo uma linha contínua. Porque toda a existência dela, isso. Aí veio a frase que me fez rir alto. Espero que você não esteja guardando ressentimento pelo casamento. Ainda acha que a ausência deles foi importante para mim, que estou marcada por não ter meus pais lá. Ninguém que foi àquela festa pensa isso. Nos divertimos tanto que, se não fosse o tio Greg, eu nem lembraria deles. Jay leu o e-mail, riu por 5 minutos e perguntou o que queria fazer. Falei que pensaria de noite. Em vez disso, fiquei acordada até 2 da manhã escrevendo a resposta. Não por raiva, mas porque tinha que ser clara. Resposta final. Queridos ex-pais, informo que o casamento foi um sucesso total, com gente comendo, bebendo e dançando como vikings saqueando uma aldeia. Obrigada pelo e-mail, porque sem ele eu não lembraria que vocês não estavam. Tão memoráveis são quando só sabem falar da minha irmã e por isso precisei do lembrete do porquê não foram.
Quanto ao pedido de conversar, os dois lados acham que estão melhor separados, então o período de afastamento fica prorrogado por mais um ano, com opção de ser permanente. Sem amor, a filha que não é dourada. Não enviei na hora, li 3 vezes, dormi sobre isso. Mandei de manhã quando tinha certeza que estava do jeito que queria. Semanas depois, encontrei a Bela por acaso, numa livraria, tomando café. Ela entrou com uma amiga, provavelmente sem saber que havia livros ali, e não me viu até eu virar. Ela congelou. Acenei com a cabeça e voltei ao meu café. A amiga cochichou e elas foram para o outro lado. Achei que tinha acabado, mas depois Bela voltou sozinha. Disse que eu estava bonita, agradeci, estava desconfortável. Depois perguntou se eu realmente nunca pensava em voltar a falar com eles. Disse que não sabia, dependia de eles um dia deixarem de ser tão mimados. Ela disse que sentia minha falta. Perguntei se sentia falta de alguém para culpar. Não respondeu. Depois perguntou se eu tinha visto o grupo da família, o mesmo que deixei há um ano. Disse que não. No fim, falou que sentia muito, não por nada específico, nem pelos anos de favoritismo, birra, manipulação, só um desculpa vago e covarde, como se só a palavra desmanchasse o dano. A sentir. Disse que esperava que ficasse bem. Peguei meu café e fui. É curioso, há um ano, achei que o fechamento viria num grande confronto emocional, terapia, briga, choro. Mas fechamento é só paz. Nunca me senti tão leve. Atualização 5. E justo quando achei que tudo ia ficar em silêncio, recebi uma carta. Sim, uma carta. Toda vez que interajo com meus pais é como voltar ao passado. O próximo são sinais de fumaça ou desenhos em caverna. Achei que era 1972 e já fiquei ansiosa porque não marquei permanente no cabelo. Era do meu pai. Achei no correio. Levantei a sobrancelha. Não estava em envelope, só dobrada feito um origami triste de desculpas. Não sei como soube meu endereço, ou deu para outro entregar. A carta viajava por metáforas. Pontes queimadas, tempo perdido, feridas abertas, palavras não ditas. Dizia que sentia minha falta, queria almoçar só nós dois, conversar como adultos. Por um momento, bem breve, imaginei o almoço. Ele pedindo café, eu olhando o relógio, ele dizendo que não sabia que era tão grave, eu pensando no jantar da noite. Depois dobrei a carta, joguei na reciclagem e servi vinho, porque aqui se bebe álcool, mas também se recicla lixo. Fizemos isso no casamento e agora de novo. Atualização 6. Algumas horas atrás, voltei da casa do tio Greg, e se sabe que quando ele organiza algo, tem fofoca forte. Imagina o que é quando ele próprio faz a festa. É o Super Bowl da fofoca familiar. Dizem que vão pela comida e bebida, mas ele cozinha mal ou compra tudo pronto. Todo mundo vai para ouvir a fofoca. Também é festa de família, mas todos sabem que querem é o babado maior. Minha irmã não foi, já sabe por quê. Meus pais foram, depois de um ano sem ir a nada comigo. Greg é o tio neutro, então tolerável. Fui a encontros organizados por quem me apoiou, meus pais, por quem apoiou eles. Mas esse ano sabiam que tinham motivo para ir. Greg não anuncia o vencedor da fofoca do ano. Ele espalha de um em um, tão sutil que você nem percebe se ouviu fofoca ou só conversou. Sempre com um drink na mão, geralmente 2 azeitonas, nunca mais de 3, nem menos de uma. Falo porque precisa imaginar o clima. Fofoca do ano. Minha irmã entrou nos Corpos da Paz e foi mandada para outra cidade. Primeiro treinamento, depois missão. Não me pergunte como. Isso não era parte da fofoca e não quero saber como alguém mimado foi parar lá. Deve ter visto a luz, ou Jesus, ou no caso dela, Satanás. Seja como for, se foi. Meus pais estão sozinhos, tristes, por isso foram. Blá blá blá. Eu achei que esse fosse o babado do ano para o Greg, mas torcia para ser outro. Meu marido apostou que seria isso, então nós dois ficamos de olho no Greg pela sala.
nós num canto, meus pais no outro. Greg não tinha chegado em nós, mas fofoca é entidade viva, começa com poucos e se espalha. Não falou com 3 pessoas e já estava tudo diferente. Finalmente, meus pais saíram da festa chorando, depois de conversar com uns. Jay na hora disse, é a conta chegando. A reação dos meus pais. Claro, é porque a filha dourada, luz do caminho deles, para sei lá onde, provavelmente pro manicômio, se foi, e também porque acham que pode ir parar numa zona de guerra ou lugar perigoso. E pode mesmo, porque Corpos da Paz vai para região difícil. Mas conhecendo minha irmã, pediu especial, olha, não gosto de sujeira, mas se for para um lugar com crianças feias para eu ficar bem nas fotos do Insta, prometo que faço um bom trabalho. Tem postado fotos assim, ela de luz, bondade, etc. Provável que as pessoas que já sofrem ainda fiquem sem luz se cortarem por falta de pagamento. Devem falar entre si antes dela chegar. Você sente um frio estranho? Esse é o babado mais novo da minha história. Não é muito, mas também não é a ajuda da minha irmã, provavelmente.